Oi, Cíntia. Oi, Boa noite, tudo bom? boa noite. E aí, Tá me ouvindo? Perfeitamente. E você, tá Ah, então tá vendo? bom. A logo da Malícia ali atrás, né? Ah, é na parede. Ah, do filme, Tudo nossa, tudo ótimo. Boa noite, Aline. aqui. Bem? Boa noite. É a minha primeira experiência com live. Eu estou nervosa. Eu também. Então, se tiver excesso de riso, sei lá, É nervoso. eu costumo gaguejar também, né? Assim, então só entendam, assim. Compreendam, assim. Cíntia, Gente, se tiver grito, choro, eu tenho um bebê de 2 anos, tá? Pra quem não sabe. isso, quem assistiu, né, o doc vai entender o contexto, né? Tem que ter. É, e ela cresceu, tá numa fase difícil. 2 anos é difícil. Ela tá linda, né? Tá terrível também. Ela tava com quantos anos na época do documentário? Quando a gente gravou, ela tava perto de fazer 1 ano. Ela Ah, tava com 1 ano, mais ou menos. aham. A Aí, gente gravou no meio do ano passado. Foi. No meio do ano passado ela tava com 1 ano, mais ou menos. uhum. Tava bem mais fácil lidar do que agora, no Terrible 2. É chamar a adolescência dos bebês. Uma Ah, é. delícia. É. O... Então, Cíntia, eu vou pedir assim para. Você já fez isso, né, no início do documentário, mas eu vou pedir assim para você começar se apresentando, né? Falar de onde você é, e aí, se você quiser já falar um pouco sobre a Malícia Produções também, emendar um pouquinho, né? Falar sobre você, de qual cidade da Baixada você da sua trajetória, da sua vida, né? Trabalhando como produtora cultural, como diretora, né? E aí, entrando já na questão da Malícia, você já pode começar. Tá me ouvindo bem? Eu coloquei o fone, ver se fica melhor, Tá perfeito, tá ótimo. tá? Uhum. Então, eu sou Cintia Lima, eu tenho 32 anos. Eu comecei na fotografia muito nova, eu comecei a fotografar muito cedo. Isso foi na época que eu fazia letras na UERJ. Pra quem não sabe, eu sou professora também. Eu já dei aula há muitos anos, tanto no estado quanto rede particular. E nessa época que eu fazia licenciatura, eu comecei a fazer estágio no Centro Cultural, lá da UERJ, e lá eu comecei a ter contato com vários cursos de arte. Um deles foi fotografia, roteiro, direção, essas coisas. E eu comecei a gostar e comecei a fotografar. Isso lá em 2009, 2010. Aí foi em 2017 que eu tive meu primeiro contato assim em set, que foi com um diretor lá da UF, um amigo meu. E ele me chamou para fazer fotografia e estilo. Acabou que eu ajudei ele em tudo, que era uma produção independente. Eu ajudei ele na direção, eu fiz a fotografia junto com ele. Eu nem sabia, fiz de cabeçada. E a partir dali eu comecei a me envolver mais com cinema e comecei a procurar cursos. Aí nessa época eu já fazia faculdade de produção cultural. Aí eu comecei a me envolver mais com cinema também, por causa de um professor muito bom que eu tive, o Everaldo Rocha. Ele é professor da FATEC, na época ele estava como professor convidado do IFRJ de Nilópolis. O Everaldo é maravilhoso, ele é fotógrafo também, diretor de fotografia, e eu aprendi muito com ele. E naquilo eu fui desenvolvendo. Aí surgiu o projeto do Feminino em Foco, que é um filme que eu estou gravando, que eu parei de gravar por causa da pandemia, que é sobre fotógrafos cariocas. E foi um projeto que eu fui desenvolvendo. Aí nesse meio tempo, o Adrian Monteiro, que é meu companheiro, entrou na faculdade e a gente começou a namorar. E nesse começou a namorar, eu engravidei. Então toda a história do filme tem muito a ver com a minha vida e com a criação da Malícia. Aí nisso de engravidar no susto, né? Eu queria morrer. E a Maria Alice foi um susto mesmo, foi um presente, que foi a partir dela que surgiu a ideia do filme. Aí eu lembro que quando eu descobri a gravidez, foi na época que minha amiga estava tendo filho. E ela pariu na casa de parto. A Caroline Leite, que é uma das entrevistadas do filme. A Caroline teve o Francisco em novembro de 2017, que foi quando eu descobri a gravidez, nessa mesma época. Aí ela me indicou a casinha
eu já tinha pesquisado, eu já conhecia também por causa do PL da Mari, né? Porque eu não estava nem sonhando em engravidar, mas eu acompanhava, né, as discussões da Alerj, porque eu sou filiada do PSOL e tal. Então eu sempre acompanhei essas discussões dos vereadores, dos deputados do PSOL. Então eu estava acompanhando bem essa questão da casa de parto, do PL que a Mari queria desenvolver, transformar, aumentar essa casa de parto, isso ser falado no documentário também. Então, tudo isso foi na mesma época. Aí eu já conheci o espaço por causa de política, né? Aí quando a Caroline falou desse espaço com tanta paixão, com tanto amor, eu falei, então é pra lá que eu vou. Eu não tinha plano de saúde, eu dependia do SUS, dependo do SUS. Então ali para mim foi um bálsamo de esperança de não ir para um lugar e ser maltratada, de sofrer violência obstétrica. E aí nisso eu comecei a fazer o pré-natal lá. Durante o pré-natal, eu conheci outras casas de parto, fui pesquisar, tem várias no Brasil. Em São Paulo tem uma muito conhecida, a Casa Ângela, inclusive tem um documentário sobre a Casa Ângela, que uma produtora acho que foi de São Paulo que fez, Maranhão Filmes, não lembro o nome. Tem no Nordeste também tem casa de parto. E eu fui pesquisando sobre isso. Aí nesse meio tempo, o Adriano começou a escrever o projeto do documentário para a faculdade, para um trabalho da faculdade. E surgiu o edital Elipse, que é um edital universitário. A gente passou, acho que foi o 4º ano, foi o último que teve, esse ano não teve. O nosso foi de 2019. Aí surgiu o edital Elipse e a gente se inscreveu. Nisso de se inscrever, a gente conseguiu entrar e foi gravar o filme. Então foi muita coisa assim, foi tudo muito ligado à nossa vida, à nossa gravidez, a toda essa questão. E nesse meio tempo surgiu a Malice, porque a gente estava querendo abrir uma produtora independente. Aí nesse meio tempo surgiu a Malice, que é o nome da Maria Alice, que é a nossa filha. E esse Malice surgiu porque eu tenho um quarteto de amigos e uma amiga minha, Juliana, que é a minha diretora de arte, Juliana Rodrigues, ela só chama a Maria de Malice, desde a barriga. Então, de tanto ela chamar a Maria de Malice, eu gostei disso. E os 3 chamam a Maria assim, do meu grupo. Os 3 trabalham comigo, inclusive, no filme. E eles chamam a Maria assim. De tanto eles chamarem a Maria assim, eu gostei desse nome. Aí quando a gente foi escolher o nome pra produtora, o Adriano quis colocar esse nome. E eu achei bonito. Aí a Maria surgiu também ano passado, em 2019, junto com a criação, com esse edital que a gente ganhou da Secretaria de Cultura do Estado. Aí o que mais? Aí a gente começou a gravar ano passado. A gente gravou e lançou ano passado. O lançamento foi em dezembro, lá no Odeon. Foi lindo, eu me senti muito importante lá no Odeon. E eu já tinha ido, né? Porque o 2019 foi um ano de muitas coisas, né? Foi o ano que eu conheci o Baixada Cine, que é o coletivo de Belfort Roxo que eu participo de cinema. Foi o ano que eu sempre falo pro Sandro, né? Foi o ano que eu me descobri mais pro cinema. Que foi o ano que eu me envolvi com isso. Eu passei por um curso do Ponto Cine. Então foi um ano que foi um ano todo voltado pro cinema. E o coletivo me deu muito... Eu sempre falo isso, né? O coletivo abriu muito minha vida pro cinema. Porque até então eu sempre achei que cinema era uma coisa muito cara, que era muito difícil. E com o Baixada Cine eu vi que a gente pode fazer tanta coisa com tão pouco, né? Com o Sandro, com o pessoal do coletivo. Nós somos 8 lá no coletivo. E eu aprendi que eu posso fazer tanta coisa, mesmo com pouco. Então a história toda foi essa. Essa coisa do cinema surgiu há bastante tempo, só que eu me foquei mais nisso mesmo ano passado. Inclusive, o meu TCC da faculdade que eu defendi ano passado foi sobre o documentário, sobre a produção do documentário. Eu fiz um memorial sobre essa produção. Acho que é isso. Nossa, eu achei muito interessante assim essas coisas que você está falando, porque, por exemplo, a questão do parto humanizado, né, que é a coisa que a casinha proporciona, e a sua inserção no cinema, né, são duas coisas assim que não tem como você debater essas coisas sem falar de classe, sem falar de raça, né? E aí, você trazendo essas questões aqui agora, eu fiquei pensando muito em como as suas experiências foram subvertendo essa ideia de que o parto humanizado e fazer cinema é uma questão assim que está ainda sequestrada por gente, por uma galera branca de classe média alta ou rica, Sim. né? E aí, enfim, eu acho que o que você está fazendo, esse teu trabalho e essa tua, enfim, as suas duas experiências, então, e tua luta, né, com relação a isso, porque
essa batalha toda de edital, né, e, enfim, de buscar recursos nesse sentido, é uma coisa, deve ser difícil, né? Tipo, eu não tenho experiência em nenhuma dessas questões, assim, mas o que me dá a impressão é de que é uma batalha, né? Assim, de que é pesado, né? Enfim. E aí, Sim. de qualquer forma, essas suas duas experiências estão se invertendo, né? Essa questão, assim. Tipo, tu tá fazendo cinema e tu teve um parto humanizado, sabe? Você fez cinema para falar de parto humanizado, né? Que é uma É, coisa que... é, eu, eu- é uma coisa que a gente sempre conversa muito, né, sobre isso. De como essa questão do parto é muito... É um assunto muito delicado e muito medicalizado, né? Porque é uma coisa que a gente, até no documentário, a gente fala sobre isso. A Leila fala sobre isso, que é enfermeira obstetra, que foi que fundou a Casa de Parto. A gente conversa muito sobre isso, né? Sobre como a questão do parto humanizado também está muito ligada à questão do recurso. Porque quem pode ter parto humanizado? É quem pode pagar. Então, uma casa de parto do SUS vai contra tudo isso. Vai na contramão do sistema. Porque quem sofre mais violência obstétrica? A mulher negra. Porque ainda tem-se a visão de que a mulher negra é mais forte. Já tem até pesquisa de que mulher negra recebe menos anestesia na hora do parto. Então, quando você vai para uma casa de parto que é super inclusiva e que é para todos, eu falo sobre isso, né, de que ela é para todos, a nossa intenção de falar sobre a casa de parto foi mostrar esse espaço. De falar, cara, você pode, vai lá, procura. Inclusive, uma amiga minha que teve filho lá, eu indiquei para ela, ela ficou encantada. Ela teve a neném dela agora em maio. Ela é um casal de amigas, ela tinha tido a primeira filha, as duas, ano passado, no hospital público comum. E agora elas tiveram na casinha, a segunda filha. E elas ficaram encantadíssimas. Eu fazia acompanhamento mensal da filha dela, né, de fotografia, e a gente acabou ficando amiga. Aí quando elas engravidaram da segunda vez, eu falei para elas irem para lá. E é isso as pessoas não conhecem, não sabem que esse espaço existe. As pessoas associam muito o parto humanizado a uma coisa muito cara. E realmente é. E por isso que eu estava te falando. O parto humanizado, ele é para a mulher branca classe média, que pode pagar. Por isso a importância de uma casa de parto, como a de Relengo. Por isso a importância do PL da Marielle Franco, que está parado depois que fizeram aquilo com ela. Então, assim, por isso a importância dessa luta. Quando hoje a Leila, que já é aposentada, mas que continua nessa briga por esse parto, por esse espaço, é por isso. E a questão do cinema é a mesma coisa. A gente sempre fala isso, né? Que o cinema, ele é um espaço branco, hétero, entendeu? Ele é um espaço para macho. Você vê que os grandes nomes do cinema são homens. Hoje a gente só tem 3 filmes comerciais que foram dirigidos por mulheres negras, longas. Filmes que foram difundidos comercialmente. O primeiro foi esse daqui, ó. Em 85, 86, da Adélia Sampaio. Foi o primeiro longa dirigido por uma mulher negra, que foi difundido comercialmente. O segundo foi agora, há pouco tempo. O terceiro lançou agora, que foi da Viviane Ferreira. Então, assim, você vê que a importância do que a gente faz, do que você faz no cinema, do que a gente está fazendo no cinema. A importância de ter um filme como o do Pradinho, que é repleto de preto, de mulher mãe, de baixadense. Então, essa é a nossa luta. Entendeu? Quando a gente briga por tudo, a gente é raivosa, né? A gente estava conversando sobre isso. Eu estou fazendo uma formação em literatura escrita pela FLUP sobre a Carolina Maria de Jesus. E a gente estava falando sobre isso. Foram 210 mulheres negras selecionadas para participar dessa formação. E a professora estava falando sobre isso ontem, falando sobre isso durante toda a nossa formação. De como a gente tem que brigar o tempo inteiro. De como a gente tem que ser raivosa, sim. Porque quando uma mulher ela se impõe, seja ela mulher negra, o que for, quando ela se impõe, ela é taxada como raivosa. Ela é taxada como
que tá brigando por tudo, tudo reclama, tudo é mimimi, mas a gente sabe o que a gente passa. A gente sabe o que é sair na rua com medo de não voltar. Então, assim, aí você pensa quando isso aqui, estou falando de questão de gênero, de ser mulher. Então, isso duplica quando você é mulher e preta. Porque você é olhada de outra forma. Entendeu? Eu fico vendo, uma coisa que eu estava até conversando, a gente sempre conversa sobre isso. Eu tive uma filha branca, né? E eu sinto a diferença de como as pessoas tratam a Maria. E como, por exemplo, tratam outras crianças que não são brancas. Entendeu? Eu sinto a diferença no olhar, do jeito. A Maria, tudo bem, eu acho minha filha linda, realmente, ela é uma gracinha. Mas onde a Maria chega, ela é muito bem recebida. Ela é tratada como uma princesa. E eu tenho certeza que se ela fosse preta, não seria assim. Porque eu já dei aula há muitos anos no estado. Eu dei muita aula para criança preta, tanto no estado quanto na rede particular. Eu tenho criança preta na família. E eu sinto a diferença. Eu sinto a diferença do tratamento. Você entende? Então a gente percebe essas coisas assim do racismo na sutileza. Naquela brincadeira, que não é brincadeira, sabe como é que é? E isso a gente vai vivenciando a vida inteira. Então, quando eu escolhi trabalhar com cinema, quando eu escolhi falar sobre parto humanizado, que foi uma ideia que surgiu, eu grávida ainda, conversando com o Adriano, eu tenho que chamar ele de Adria, né? Porque artisticamente ele é Adria, senão vocês vão confundir tudo, né? Quando eu conversando com a Adria sobre a questão de fazer, de falar sobre a casinha, e surgiu muita coisa. E a gente teve muitas barreiras, muitas coisas embarreiradas. A gente não conseguiu entrar na casa para filmar, por exemplo. Questão que a gente queria conversar também com você, assim. A secretaria, que foi a secretaria do município, né? De saúde, não liberou a entrada. A gente mandou e-mail, a gente foi atrás de um monte de gente. E tinha muita gente apoiando, querendo que a gente fizesse isso. Inclusive, as próprias enfermeiras da casa queriam que a gente fizesse isso. A gente não conseguiu entrevista com a atual diretora. Por quê? Porque ela não foi liberada. Porque como não liberaram a casa, ela também não pôde dar entrevista, né? Não foi liberada. Porque ela é falar do cargo dela, falar do trabalho dela, ela também não foi liberada e tal. Então, assim, é bem complicado. Você vê como aquele espaço não é bem quisto, né? Como aquele espaço não é... Não fazem questão que a gente divulgue. Porque a ideia inicial, eu sempre falo sobre isso. A ideia inicial do projeto, do filme, era fazer um filme romântico. Vamos dizer assim, era fazer um filme falando da casinha, das coisas dentro da casa, falando das consultas, das oficinas. Porque lá a gente aprende a parir, que é uma coisa muito legal, né? A gente aprende, a gente tem oficinas. Durante todo o período do pré-natal, a gente tem que assistir em torno de 12 oficinas. Fora a consulta com psicóloga, que a gente tem lá com a assistente social. Fora as consultas regulares mensal, de 15 dias e tal. E a gente tem que assistir essas oficinas. São oficinas sobre parto, sobre cuidados com o recém-nascido, sobre mudanças do seu corpo na vida. Tem vários tipos de oficina. Eu fiz praticamente todas. Eu fiquei lá toda a minha gestação. Eu fui pra lá bem cedo, né? Eu dei essa sorte de entrar cedo na casinha. Eu comecei meu pré-natal lá no primeiro trimestre ainda. Ah, sim. Então eu fiquei todo o período da gestação lá. Pode perguntar. Ah, que eu estava até vendo isso no documentário, né? Que foi ressaltado muito, assim, que não tem só um trabalho psicológico, mas um acompanhamento, um trabalho pedagógico também, né? Sim. Assim, que vocês aprendem a lidar com o próprio corpo, né? Na fala, Sim. cada uma estava falando que cada corpo é diferente, a questão das dores e como lidar com a criança depois, né? Eu achei, assim, o Sim. trabalho sensacional, assim, que eu conheci através de você, inclusive, que eu não sabia também que existia. Tudo que eu sabia de parto humanizado era através de relatos de Instagram dessas mulheres brancas com grana que relatavam através de textões e imagens super editadas que provavelmente contrataram pessoas caríssimas para poder registrar o parto, né? Tudo que eu sabia de parto humanizado era isso. Então, assim, o que o seu documentário traz, sabe, para mim, é um outro olhar, um outro ponto de vista de um lugar que eu também não conhecia, tantíssimo, assim, sabe? Enfim, mas desculpa, assim, é só para
enfim. Aí é o que eu tava falando, né, dessa questão, assim, a gente tem essas oficinas, que é o que eu tava te falando, que é um trabalho é um trabalho realmente pedagógico, como você disse. A gente aprende sobre mudanças, porque muda muito. Ser mãe é um inferno. A sua vida muda muito. Muda tanto psicologicamente quanto exteriormente, né? Você perde amigos, né? Sua vida muda muito. As pessoas esquecem que você existe porque você é mãe. Então, tudo isso a gente já aprende na casa de parto, de que vai mudar, de que nosso ambiente vai ser outro, de que. E uma coisa que eu, que eu percebi lá, né, na casa de parto, foi essa questão do acompanhamento, de ter uma pessoa que te acompanha, não necessariamente o marido, o pai da criança, que seja, mas elas incentivam que você leve um acompanhante, que seja sua mãe, seu pai, seu irmão, sua amiga, para aprender junto com você. E elas incentivam que essa pessoa que vai lá com você seja a pessoa que te ajude no parto, que assista ao seu parto. Lá, agora tá um protocolo diferente por causa da pandemia, então não tá podendo entrar. Mas quando eu parto, eu pude levar 2 acompanhantes. Então foi incrível poder parir lá, tanto com a Adriana, e eu levei minha tia comigo. Então foi incrível para mim eu não estar sozinha. O Adriano tá lá o tempo inteiro comigo, dentro da banheira. Minha tia segurou minha mão o tempo inteiro, entendeu? E o que me acalmou muito, porque quando eu tava no ápice da dor, eu falava, tia, eu vou morrer, eu quero sair daqui. Ela falava, não, é assim mesmo, porque ela já tinha parido, né? Então ela me ajudou muito estando lá. Tanto que ela tem uma ligação com a Maria fenomenal. Ela tem a ligação com a Maria de vó. Eu não tenho mais minha mãe, né? Mas minha mãe e meu pai, eles faleceram. Meu pai faleceu logo assim que a Maria nasceu. E minha mãe faleceu tem 5 anos, vai fazer 6 anos. Então ela ficou no lugar de avó da minha filha. Então esse espaço que elas abrem para a família é muito maneiro, é muito legal. Porque você vai em um hospital para parir, você não consegue nem ter um acompanhante direito, muito mal acompanhante. Eu fotografei uma cesárea numa rede particular ano passado, que eu fiquei extremamente triste. Porque quando eu pude entrar na sala, foi parte de uma amiga minha, quando eu pude entrar na sala, ela já estava cortada. Nem deixaram eu e o marido entrar na sala junto com ela desde o início. Quando chamaram a gente, ela já estava toda aberta. Não deixaram nem a gente entrar para ajudar, para olhar para ela olhar para ver que a gente estava lá para tomar anestesia, porque ela fez cesárea. E eu achei aquilo de uma frieza, de uma crueldade. Ela largada lá sozinha, quando eu entrei na sala, ela estava já com a barriga cortada. Como assim? Se ela tem direito a acompanhante, tem que estar com ela desde o início. Sabe, o marido dela também ficou chateado. Ela ficou chateada depois com o atendimento do hospital particular. Que eu não vou citar nome não, porque pode dar processo. Mas assim, ela ficou muito magoada. E eu que venho de um parto humanizado, de uma briga humanizada, quando eu vi aquilo, pra mim foi muito difícil. Foi muito difícil assistir aquele parto. Eu fotografei, eu fiquei muito feliz de ver o neném. Ele foi a primeira pessoa que eu vi, que ele viu, sabe? Mas assim, não é fácil. Aí, por isso que eu brigo muito por isso. Quando eu vejo mulheres que escolhem fazer cesárea, eu brigo muito por isso. Porque é uma coisa, eu reconheço, a cesárea salva vidas, inclusive salvou a minha, que minha mãe não conseguiu e eu nasci de cesárea. Mas minha mãe não escolheu fazer uma cesárea. Ela precisou de uma cesárea. É diferente. Mas você escolhe, tá escutando, minha filha? Mas você escolher fazer uma cirurgia que corta 7 camadas da sua pele, porque acha mais seguro para você e para o bebê, gente, não adianta. Não tem como a pessoa achar que isso é mais saudável. Tirar uma criança antes do tempo. A Maria nasceu com 41 semanas e 3 dias. Se eu tivesse 2 dias, se eu tivesse sendo assistida numa rede particular, com 41 semanas, no máximo, 40 já tinham me internado para tirar a Maria. Iam tirar ela antes do tempo. Entendeu? Então tem toda essa questão, mas eu não consegui. Não é que você não conseguiu. Te internaram antes da hora. Te internaram muito antes da hora. Porque cada criança tem seu tempo. Das meninas que pariram lá, por exemplo, que eu entrevistei, a Amanda, a dela nasceu com 39 semanas. A outra com 38, a outra com 40. Então cada um é cada um. É o processo natural, né? E que não é respeitado por conta disso mesmo. Se parece que é uma linha de produção, né? Sei lá, que você... Sim, é isso. E o seu corpo não é seu, né? Você deita ali, Sim.
mal sabe o que está acontecendo. Uma coisa que você falou também, que você é contra, assim, né? Que eu não sabia que existia também, que é a medicalização, né? Para poder acelerar. Eu não sei se é para acelerar a contração, né? Eu não sei. É para acelerar a contração. Pois é, Só que só faz sentir mais dor. pois é, então, coisas assim que muitas vezes são, enfim, que desrespeita completamente, assim, todos os processos, né, naturais do corpo e não. Sim, e são práticas muito naturalizadas. É o que a Leila fala, né? São pessoas que não se atualizam, na real. São médicos, enfermeiras, enfermeiros, médicos, não se atualizam. Porque isso realmente, a episiotomia era uma coisa que era tradicional ser feita, que é aquele corte no períneo entre a vagina e o ânus. Isso era muito comum antigamente ser feito. Só que as pesquisas foram evoluindo e foi visto que não é necessário fazer esse corte. Uhum. Pode acontecer de ter. O meu parto, eu não tive nenhum tipo de corte, eu não levei ponto. A Maria nasceu e voltou tudo normal. Tem mulheres que têm o corte natural. Ok. Mas não precisa. Tanto não precisa que eu não precisei. A Maria saiu e voltou tudo no lugar sem precisar cortar. Entendeu? Então, assim, é a questão que a gente fala. É desmedicalizar. É uma coisa que a Leila fala no... É uma coisa que a Leila fala no documentário sobre isso. É a questão da medicalização. Entendeu? É de você desmedicalizar esse parto. Porque o corpo, a gente sempre fala, né? Porque parir é fisiológico. Tanto quanto fazer xixi e fazer cocô. E o nosso corpo sabe parir. Uhum. Entendeu? É porque, assim, eu tenho muito cuidado também de falar isso, porque às vezes muitas mulheres que não conseguiram se sentem muito ofendidas. E é o que eu falo, a cesárea salva vidas. Pode ser que, eu tenho vontade de ter outro filho, pode ser que se eu engravidar de novo, eu também não consiga e tenha que fazer uma cesárea. Então eu falo, cesárea, assim como uma das meninas entrevistadas teve que fazer uma cesárea. A Rafaela, ela teve que fazer uma cesárea, porque ela não conseguiu. Porque ela teve vários problemas, ela é mãe solo, ela teve problemas com filha da puta do genitor da Luna. Então, assim, ela teve vários problemas e ela não conseguiu. E ela precisou fazer uma cesárea. A pressão dela subiu e a cesárea salvou a vida dela e da Luna. Graças a Deus, minha amiga tá aí feliz com a filha dela. Mas assim, mas não é o natural. Sim, Isso é um procedimento médico quando há necessidade. Assim como você tem uma pedra no rim e você tem que tirar. exatamente. É isso. Ninguém vai porque, eu tô com uma vontade hoje de abrir e tirar uma pedrinha no rim. Não, não é assim. Você vai porque você precisa tirar uma pedra do rim. É isso. Por isso que a gente briga tanto por essa questão, entendeu? Por isso. Uhum. Ai, deixa eu me ajeitar aqui. E assim, eu acho muito interessante, Cíntia, assim, a forma como você trabalhou e você tem a força. A Malice está. Vem cá, filha. Soltei, toma. Fala. A maneira como você lidou assim com a questão da proibição mesmo de filmar, né, lá dentro da casa, porque você acabou usando imagens das pessoas, né, que fizeram parto lá dentro, né, as imagens de celular, Sim. e tudo, assim, que tornou o processo bem a questão o ato do parto, né, enfim. Mostrou ali o pai, né? Tinha um pai que estava ali segurando o neném, e aí tudo ficou Sim. de um jeito bem mais pessoal, né? Bem mais afetivo. Enfim, mostrou o momento ali na hora acontecendo. Eu acho que você conseguiu mostrar bem, assim, utilizar bem também essa questão. E também mostrar como que não tem como falar da casinha sem trazer também a dimensão política para a parada, sabe? Porque Sim. a questão política perpassa o tempo inteiro, né? Pela questão Sim. da casinha, né? Tanto pela PL da Marielle para poder ampliar, e a gente vê que até hoje, né? Estavam previsto no PL a construção de mais 5, né? Sim. Se eu não me engano, acho que era mais 5 casas de parto. A ideia era colocar uma em cada região do município do Rio. Botar por região. E o texto, inclusive, da justificativa tá lindo, assim. Quem puder ler, assim, procurar, né, o texto do PL, só não vou ler na live, senão vai tomar muito tempo, assim, mas o texto da justificativa tá muito bonito, assim. A Mari, quando a Mari escreveu esse PL, inclusive quem inaugurou aquela casa de parto foi o César Maia.
foi na gestão dele. E ele sempre foi muito ligado nessa questão de parto, de mulher, não sei nem porquê, mas ele sempre foi muito ligado nisso. E foi na gestão dele que inaugurou a casa de parto. Tanto que ele estava no PL com a Mari. Ele estava no PL com a Mari. Ele ajudou a escrever esse PL porque ele já tinha lançado a casa de parto. Essa casa de parto foi lançada, fez 15 anos esse ano. Foi em 2004. Ele fez 15 anos esse ano. Foi na gestão quando César Maia era prefeito. E ele estava nessa feitura, né, desse PL que a Mari escreveu. Entendi. E uma coisa que a gente... E na época, a Mari consultou a Leila. A Mari chamou a Leila. Na época, a Leila ainda estava como diretora da casa de parto. Leila ficou, acho que 14 anos lá na diretoria. Até a época da aposentadoria dela. E ela chamou. Então, a Leila também ajudou a construir isso, né? Junto com a Mari e o pessoal, os outros vereadores que estavam na escrita desse projeto. Aí eu lembro que eu lembro agora na minha cabeça. Eu sei que tava a Mari, o Davi Miranda e o César Maia são os que eu lembro, mas tinham outras pessoas. Sim. Não era um projeto do PSOL, não era um projeto de esquerda, era um projeto de vários partidos. Tanto que César Maia é um cara, o César Maia é da direita. Só tinha o César Maia do DEM ali, né? Mas era Isso. Da mulher mesmo, da Câmara dos Vereadores. Foi porque, mas a questão dele também foi por isso, né? Porque a primeira foi na gestão dele. E ele tinha intenção de ampliar isso, só que ele saiu e não conseguiu dar continuidade. Por isso que na época das eleições, a gente estava muito na expectativa que ele ganhasse o Senado, né? Para ajudar esse processo. Porque ele é bem engajado com essa questão. Entendi. Embora eu seja de esquerda, a gente tem que falar o que as pessoas fazem de bom, né? Não, sim, com certeza, assim, isso traz um debate sadio, assim, né? Sim. Você reconhecer mesmo. E aí tem uma outra questão política, assim, que não dá para deixar de falar, essa relação com o CREMERG, né? Sim. Essa luta bizarra, assim, de primeiro interditar por questões mínimas, né? A casa... que, enfim, trouxe mais um cansaço, assim, mais uns problemas que seriam resolvidos facilmente. Foram vários problemas. Porque é o que eu falo, né? A questão é que médico acha que é Deus. Se ele for homem, hétero e branco, então ele acha que é a encarnação de Jesus Cristo na Terra. E que uma mulher não pode se dar ao luxo de ter o seu corpo preparado e conseguir parir sem a ajuda do Deus. Tem muito isso, né? Quantas amigas minhas, eu não fiz pré-natal particular, mas quantas amigas minhas que vieram no pré-natal particular que ouviam isso? Você é maluca, seu filho vai morrer se você parir num lugar desse, você tem que estar no hospital, tem que ser bem assistida, sabe? Então, assim, tem toda essa ilusão de que, é o que eu tô falando, a medicina transformou o parto no evento médico, e parto não é um evento médico. O parto se torna um evento médico quando tem intercorrência. Por isso que na casa de parto tem uma ambulância 24 horas. Qualquer intercorrência que dá na hora do parto, nós somos transferidas na mesma hora para o hospital referência, que é o Marisca Ribeiro, que foi onde uma das meninas que deu entrevista, a Rafaela, pariu. Ela precisou fazer cesárea, ela foi para o Marisca. E foi muito bem atendida e recebida lá, que é um hospital que é muito próximo da casa de parto e dá para chegar em até 10 minutos de ambulância, até menos. Então, assim, por isso... Porque não pode ter uma casa de parto se você não tiver um hospital próximo. Se não tiver um hospital que você consiga chegar no máximo em 10 minutos de ambulância. Porque tem esse risco de ter uma intercorrência, porque pode acontecer. Ninguém tá a escapo. Como já aconteceu de algumas meninas que estão lá parindo, precisou ir terminar na casa de parto. Terminar no hospital. Eu quase precisei. Porque minha placenta ficou presa. E eu tive hemorragia. Minha placenta demorou a sair. Mas eu não precisei, elas conseguiram contornar tudo dentro da casa. Eu fiquei lá um dia. E uma coisa bacana da casa de parto. Você para e você logo vai embora. Você fica 24 horas lá no máximo. E você vai para sua casa. E a gente volta em dias específicos, assim. A gente volta com 3 dias, depois com 6, depois com 1 semana. A gente fica fazendo revisão. E até 1 mês da criança. Aí depois elas encaminham para a clínica da família, quem precisa ou quem tem seu plano vai se virar. Mas até 1 mês a nossa assistência é lá, tanto para a mãe quanto para o bebê. Eu ainda fiquei um pouco mais de 1 mês,
Porque, eu nem lembro por quê. Ah, porque a Maria teve uma alergiazinha, aí eu fiquei indo um pouco mais lá. Mas é isso, é o que eu tava... A Leila fala também sobre isso, né? E foi o que eu falei, uma coisa... O nosso filme, inicialmente, era um filme... Era pra ser um filme só narrativo. Era um filme contando sobre a casa de parto. Mostrando oficina, mostrando parto, mostrando... Deixa eu ver. As consultas. E acabou se transformando num filme político porque a Secretaria do Município de Saúde não liberou nossa entrada. Então a gente teve que se virar em mil para o filme sair. Porque a gente já tinha o dinheiro, a gente já tinha a verba que a gente ganhou na Secretaria. Então a gente tinha que fazer aquilo funcionar. Tinha que sair o filme, a gente tinha que entregar, não tinha o que fazer. Então a gente teve que se virar. E eu sou muito fã do trabalho tanto do Eduardo Coutinho quanto da Petra Costa, que são dois documentaristas brasileiros. E eu, vendo os trabalhos da Petra, me inspirou muito essa coisa da narrativa em primeira pessoa, de me colocar no documentário, porque a gente sempre imagina o documentário uma coisa muito mais ligada ao jornalismo, né? Papum, entrevista. E não é só isso, né? Tem vários tipos de narrativas documentais, né? Tem documentários que são mais diretos, tem uns que perpassa a ficção, que mistura documentário e ficção, como Eduardo Coutinho fazia muito, né? Quem puder, veja Jogo de Cena, vai gostar muito. Que é um documentário do Eduardo Coutinho, que ele faz essa mistura, né, de documentário e ficção. E eu vendo os filmes da Petra, somente o Helena, que é um filme que é muito afetivo para ela, né? Porque ela fala sobre o suicídio da irmã dela, sobre a morte da irmã dela. Isso eu falei, cara, eu acho que dá pra fazer um negócio de... Não dá pra fazer. Aí a gente sentou e reescreveu o roteiro. Eu reescrevi o roteiro e falei, Adriano, vamos fazer isso. Então, vamos fazer assim. O Adriano também tinha pensado na possibilidade de a gente falar a partir da minha experiência, porque não era essa a intenção. Tanto que foi o que você falou, os vídeos que eu usei, tudo que eu usei, o único vídeo que é meu mesmo é o da cesárea, que eu filmei. Os outros dois vídeos do parto natural, que foi dentro da casinha, tanto da Caroline quanto o da Amanda, eu peguei com elas. Elas me cederam os direitos do vídeo que elas fizeram pelo celular, porque eu não conseguia entrar para filmar. E o meu parto eu não consegui filmar, né? Porque minha tia nervosa filmou igual a cara dela. O Adriano não tinha condições de filmar, minha tia lá se tremendo. Eu tenho uns vídeos muito cagados do meu parto, então eu não consegui usar vídeo do meu parto. Me arrependo de não ter levado uma fotógrafa pra fazer. Mas eu tava tão nervosa que eu levei um monte de coisa. Eu levei câmera, eu levei tripé, eu levei luz, eu levei... Não filmei nada, não tirei a câmera de dentro da bolsa. Porque eu não conseguia nem raciocinar. As meninas da casa de parto falam que quando a gente tá parindo, a gente entra num lugar chamado Partolândia. E é verdade, que tem coisas que eu nem lembro. Eu não lembro que eu xinguei o Adriano, que eu xinguei minha tia, que eu mandei todo mundo pra puta que pariu. Eu não lembro de nada disso. Desculpa o palavrão. Eu não lembro de nada disso. Eu não lembro que na hora do parto eu queria matar todo mundo. Aí ele me contou depois. Aí, então, essas questões que a gente tava falando. Aí acabou se transformando num filme político por causa disso. Porque a gente não tinha muita opção do que fazer. O que a gente queria fazer, a gente não conseguiu. Que era uma coisa mais, vamos dizer, mais didática. Eu queria mostrar a casinha. E eu queria fazer uma coisa mais didática mesmo, mostrando o espaço, que fosse uma coisa que pudesse ser de consulta para outras mulheres que quisessem conhecer a casa. Uhum. Só que a gente não conseguiu fazer isso. Aí acabou indo para um viés político, né? Não teve muito o que fazer. E ficou... Né? Não tinha muita opção. Uhum. Cíntia, assim, eu não sei, né? Como eu te falei, né? É minha primeira live da vida. Eu não sei como a gente tá de tempo. Nem eu. Eu não comecei aqui, eu não comecei a ver o tempo, e aí eu não sei quando vai encerrar, e aí a gente vai começar outra live, né? Tá. Não faço ideia, mulher. Assim, eu tô... Eu tô perdida. Eu não sei. Eu sei. A primeira vez que eu fiz isso foi com um amigo, falando de literatura. A gente fez pelo Facebook. Acho que pelo Instagram é a primeira vez que eu faço. Eu tava nervosa, me tremendo antes de entrar. Ainda bem que você é uma pessoa conhecida e eu fico mais à vontade, assim, né? Pra poder dizer. Enfim, que aí eu fico mais tranquila, assim, né? Mas eu não sei mesmo, assim, mexer aqui e ver quanto... Ah, falta 20 minutos, Gabi. Tá bom, obrigada, tá?
Aí, então, agora, A Gabi tá acostumada, a Gabi já é craque, fera nisso. 7h42, né? Então, Gabi é a rainha das lives. quando for. Então, falta 20 minutos para se encerrar, 7h42. Quando for 8 horas, então, eu encerro essa, aí a gente começa a outra. Tá. Aí tem uma outra coisa, assim, né, que chamou muita atenção nas imagens, assim, é que são os livros que você coloca atrás, né? Das mulheres negras e que debatem feminismo e que debatem também maternidade, né? Antes de existir discussão feminista, né? Que é a Carolina Maria de Jesus, ela fala muito sobre a questão da maternidade, dos filhos, né? E etc. E aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Por que você quis colocar esses livros, né, essas referências literárias? Você já falou também agora das suas referências de cinema, né? E que era uma coisa também que eu queria muito que você falasse sobre, porque eu achei muito legal você, eu até comentei com a Josi, né? Você começar falando sobre você, que já parte de uma fala muito bem localizada, né? Sou Cíntia, tenho idade tal, eu sou isso, faço aquilo, né? E aí a gente já sabe de onde que está partindo essa fala, né? Do documentário, que eu acho muito maravilhoso quando as pessoas, enfim, partem usam esse artifício, né? E aí você falou da Petra Costa, né? Total, assim, né? Ela usa muito isso, né? Fala muito em primeira pessoa. E aí eu gostaria muito que você falasse das suas referências, assim, literárias, do cinema, que você, enfim, né? O que te inspira, assim, para a sua vida, nas suas produções. Então, vou começar lá da literatura, que é a minha formação inicial. Eu sou professora, como eu te falei, né? Sou formada em letras e eu fiz uma pós em literatura brasileira. Então, a minha referência sempre é muito literária, né? Se eu for falar de Carolina, eu vou falar 2 horas só dela. E a Carolina foi uma descoberta que eu tive na pós-graduação. Eu conheci Carolina e Conceição Evaristo na pós-graduação. Eu não conhecia o trabalho delas durante a graduação, porque é uma coisa que é muito comum. E a graduação em letras é uma graduação branca, feita por homens brancos. Então, assim, hoje tá mudando, lógico, as coisas estão mudando, né? Eu sempre falo que eu tive pouquíssimos professores negros, né, a vida inteira, e na UERJ não foi diferente, na letras. Hoje eu já vejo mais professores negros na UERJ quando eu vou lá, na letras. E eu tive uma vivência de literatura muito branca, né? Até o Machado, que era negro, e Lima Duarte, clareavam eles a vida inteira. Eu vim descobrir que o Machado era preto na graduação, né? E eu li Machado a adolescência inteira. Foi uma das primeiras coisas que eu li na vida, foi Machado de Assis. Que eu tenho um tio, meu tio Dito, ele é formado em letras. E ele é super culto, super inteligente. E ele tem uma biblioteca em casa. Eu sou muito apaixonada por ele. E ele sempre me incentivou muito. Eu sempre lia todos os livros dele. Eu comecei a ler muito cedo. Eu lembro que eu li Dom Casmurro muito novinha. E eu falei, tio, eu não entendi nada. Ele falou, lê daqui a uns anos você vai entender. E era assim, entendeu? Eu li umas coisas assim muito bizarras pra minha idade. Eu li Madame Bovary muito nova. Tudo na biblioteca dele. Ele sempre incentivou muito. Ele é maravilhoso. Não sei se ele tá vendo. Acho que ele não tem Instagram. E ele sempre me incentivou muito. E é um cara muito culto, muito inteligente. E foi a partir daí, né? E quando eu conheci Conceição e Carolina na pós, eu fiquei muito encantada, né? Falei, cara, que maneiro, sabe? E a Conceição, principalmente porque a Conceição tá viva, né? Eu tenho inclusive uma foto com ela, da época que ela não era famosinha ainda. Eu conheci Conceição lançando um livro, uma editora pequena e tal. E eu tenho essa foto com ela, eu guardo com muito carinho. Acho que tá até no meu Instagram, no meu pessoal. E eu falei, cara, que maneiro, mulher preta escrevendo, sabe? E isso foi se desenvolvendo, né? Hoje, quando eu participo de uma formação de escritoras, né, pela FLUP, com 210 mulheres pretas que escrevem, falo, caraca, como assim, sabe? Cadê essas mulheres que não tão nas grandes, né? Nas grandes livrarias, que não estão na... Ai, tô toda entupida. Que não estão nas grandes livrarias, que não estão dentro da academia, sabe? A academia de literatura ainda é muito branca, né? Ainda é muito, muito feita por homens, assim como o cinema. Eu até tava te falando, eu sou muito apaixonada tanto pelo Eduardo Coutinho quanto pela Petra, né? No cinema falando. São dois documentaristas que eu gosto muito. Eu sempre falo que a gente falta
referência negra. Quando você pega uma lista, fizeram uma lista, acho que foi em 2017, é que eu não lembro de onde que foi, que mostrou os 100 melhores documentaristas, os melhores documentaristas do Brasil. Só tinha homem branco. As poucas mulheres que tinham ali eram mulheres brancas. Então, assim, é por isso que a gente briga. É por isso que a gente luta, né? A gente luta por isso. Hoje, quando eu vou comprar um livro, eu sempre opto por comprar um livro de uma mulher preta, de um homem preto. Por isso que quando a gente foi montar o fundo das entrevistas, eu conversei com a diretora de arte e a gente escolheu esses livros, especificadamente, né? A gente escolheu junto. Que ela falou, então vamos colocar coisas que sejam referências suas. Aí eu escolhi Djamila, que é uma filósofa que eu gosto, que está viva, que está escrevendo hoje. Com todas as questões que as pessoas têm com ela, eu não vou entrar nesse mérito. Uhum. E eu escolhi mulheres pretas, porque eu queria ter tido essa referência. Tanto na adolescência, quando eu tentava alisar meu cabelo de todas as formas, quanto na graduação. Porque eu só fui descobrir essas mulheres pretas na pós. Isso muito recente. Eu comecei a pós em literatura brasileira, foi em 2012. Então é muito recente. É muito recente essa minha descoberta, sabe? De consumir mulher preta. Hoje, quando eu fico vendo filme, eu fico procurando, sabe? Eu tenho muita amiga hoje fazendo filme, muita amiga preta fazendo filme. Ó, tem um filme lindo, vocês precisam ver, chamado Francisca, da Mariane Duarte. Ah, eu vou anotar. É um filme lindo, anota, gente, veja. É um filme lindo, é um filme poético. Fala sobre a Chica da Silva por outro viés. Vocês vão amar, é um filme lindo. Tem um filme também muito bom, que tá agora numa mostra, tá na mostra, que até o LG Baixada T, do Baixada Cine tá. Eu vou lembrar o nome e vou falar. Minha História é Outra, da Mariana também, é uma outra cineasta negra, que também tá aí produzindo. Eu falei ainda agora da Viviane Ferreira, que fez um longa agora, Um Dia de Jerusa, que também tá rodando nos festivais. Então são muitas mulheres pretas que hoje estão fazendo cinema. Tem um cineasta também que eu gosto muito, que é o Clementino Júnior. Ele é um homem preto que faz cinema de guerrilha. Então, assim, tem muita gente preta hoje produzindo. Eu tava fazendo um curso agora pelo Centro Afro Carioca de Cinema. Então é muito bacana ver a quantidade de gente preta, sabe, que tá fazendo cinema, que tá produzindo, que tá fazendo literatura. E são as minhas duas paixões, né? Que é literatura e cinema, que foi... eu sempre falo que a minha formação é literária. A minha formação é de literatura. Eu fiquei um tempo afastada da literatura. E eu acabei voltando para a literatura esse ano por causa da Carolina, mais uma vez. Porque eu sempre falo que a Carolina sempre me salva, né? E a Carolina, eu voltei por causa dela, por causa esse curso de formação da FLUP, que para fazer o curso, a gente fez uma seleção. E a seleção era escrever uma carta para a Carolina. Todas as meninas que se escreveram uma carta para a Carolina. Acho que foram bastante meninas inscritas, foram umas 500 pessoas, eles escolheram 210 cartas dessas mulheres para fazer o curso de formação. Aí eu entrei nesse curso, começou, acho que foi, se eu não me engano, acho que foi em abril, tá acabando agora, em agosto, e a gente vai publicar um livro com os escritos dessas mulheres, dessas 210 mulheres. A FUP vai fazer um livro com texto, com os nossos textos. Uhum. E eu voltei para literatura por causa da Carolina. A Carolina é minha grande paixão, assim, na literatura. E a Conceição, gente, eu fico olhando para ela, as coisas que ela fala, eu falo, caraca. Porque a gente sempre teve essa visão muito de literatura, de sempre ler quem tá morto, né? A gente sempre lê quem tá morto. Então, quando eu descobri que os autores estavam vivos, eu achava aquilo o máximo. Na UERJ, que eu tinha aula com um monte de autor vivo, eu achava o máximo. Caraca, ele tá vivo, ele escreve, né? Porque a gente tem muito essa visão de... Quando eu entrei na Letras, eu era muito novinha, entrei com 18. Eu tinha muita visão de autor, aquela coisa imaculada, que já morreu. E quando você descobre que não, as pessoas estão escrevendo hoje, sabe? Nossa. É muito legal. E a Conceição é a minha grande paixão, assim. E de cinema, a minha grande paixão, a minha referência é Eduardo Coutinho. Eu fico muito triste por ele ser um homem branco. Mas assim, ele é a minha grande referência. Não tenho o que fazer. Eu sou apaixonada pelo trabalho dele. E eu sofri muito quando ele morreu. Tem poucos anos. Eu sofri muito. Porque eu queria muito ter conhecido, né? Eu assisti uma vez uma palestra dele, mas não consegui chegar perto.
Então eu fiquei muito triste quando ele morreu de não ter podido conhecê-lo. Aí sempre quando a gente fala de referência de cinema, eu sempre procuro falar dessas mulheres, sabe? A Mariane Duarte, ela tá estudando comigo, sabe? Eu gravei um agora com ela também, que foi sobre Anastácia, que ela ganhou um edital também, ela ganhou aquele 70 Olhares. Aí ela gravou também o Agora Anastácia, não sei quando vai lançar, mas a gente gravou agora, início do ano. E ela é incrível. Procure Francisca, gente. Veja Francisca. Francisca da Mariane. Eu acho que deve estar em alguma plataforma aberta, porque já foi um filme que foi lançado em 2018. Depois eu até vejo com ela e falo com vocês se tem tá aberto em algum lugar. Ela também está fazendo esse curso de formação da FLUP, que eu estava falando. É isso, acho que de referência é isso, assim. De cinema, de documentário são essas. Assim, eu gosto muito do trabalho do Kleber Mendonça, né, que fez Bacurau. Fez Aquários, Recife Frio, ele tem filmes maravilhosos, Vinil Verde. Ele tem filmes maravilhosos que já foram pra Cannes e ninguém nem sabe os curtas dele, antes de saírem os longas, né? Aqui, essa parede tem muita coisa de cinema, aqui, ó. O filme que eu falei, ó. Aqui, ó, o jogo de cena do Eduardo Coutinho. Essa capa aqui, ó. Nossa, que parede massa que você tem, hein? Caraca. Ali, o Bacurau. Uhum. Parasita. Minha paixão, gente, Star Wars, desculpa. O Parasita tá aí pra tirar o comentário que eu ia fazer. Você foi lá do cinema brasileiro. É, exatamente. Eu ia te falar que as suas referências, elas são muito brasileiras, né? Mas a maioria é porque o Parasita é uma obra-prima, né? Bong Joon-ho é um cara foda. E a produtora dele é uma mulher maravilhosa também. Ela faz cada coisa incrível que eu não sei como é que ela consegue. Mas é assim, esse filme aqui, eu sempre falo, o Amor Maldito, né? Ele é uma... A Ivone tá falando da Yasmin Tainá também, de Cabela. Esse filme é muito lindo também, veja. A Yasmin é maravilhosa. Tem muitas mulheres pretas hoje fazendo filme. Lançando filmes maravilhosos. Uma outra que eu sou muito fã e muito apaixonada é uma amiga, que é a Rossandra Leone. A Rossandra também entrou no Lab Curta, que foi o mesmo edital que o Baixada Cine conseguiu fazer o LG Baixada T ano passado. E a Rossandra é uma mulher incrível. A Rossandra, ela tá filmando hoje, ela tá trabalhando, ela é diretora de fotografia também. E ela fez um filme muito bom sobre... que a gente chama muito de... afrofuturista. O filme dela se passa em 2048 e é um filme lindo de ficção. Quem puder procurar, procura o Instagram dela, que vocês vão conhecer um pouquinho do trabalho dela. Rossandra com 2 S, Leone. Então tem várias, assim, a Yasmin Tainá, que a Ivone acabou de falar ali. A Yasmin também é uma mulher incrível. E eu tenho uma lista aqui de mulheres negras que estão produzindo hoje. Eu tenho muita intenção de falar sobre essas mulheres um dia. Eu tenho uma lista aqui de várias. Aí eu falei, tem a Mari, tem a Rossandra Leone, tem a Adélia Sampaio, que é a referência, né? Foi a primeira mulher negra que botou um longa comercialmente, que é esse cartaz aqui do filme dela, Amor Maldito. Tem a Leila Xavier, a Ivone tá falando aqui, me ajudando aqui. A Leila Xavier tem um espaço incrível em Anchieta, que é um centro cultural, que é a Conexão das Artes, que é um espaço incrível, tem um espaço para cinema, para fazer evento. A Ivone tá me lembrando aqui, ó, falou da Leila. Tem várias mulheres que estão produzindo, que estão fazendo cinema hoje. Eu tô tentando lembrar o nome de todas que eu escrevi lá. Tem a nossa produtora do Baixada Cine, a Beatriz. Então tem muita mulher preta hoje. A outra menina do nosso coletivo também que faz cinema, que é atriz, que é a Lohane Mota. Então, assim, tem muita mulher preta hoje produzindo, fazendo cinema. A gente só precisa entrar nesse espaço comercial. A gente precisa comercializar esses filmes. A gente precisa ter distribuidoras para esses filmes. E acontece tanto no cinema quanto na literatura. O que acontece na literatura? A gente não tem editora. Aí quando o filme faz sucesso, igual o da Eliana Alves Cruz, que é uma outra referência que eu tenho da literatura, quando um livro faz sucesso, igual o da Eliana, aí, minha filha, as editoras ficam loucas, mas ninguém deu a primeira oportunidade.
Entende? É isso que eu tô falando. Uhum. E no cinema tem muito isso. A Viviane, ela é responsável, coordenadora da associação, né, de produtores audiovisuais pretos. Aí vocês podem procurar também esse espaço da Viviane, se tem Instagram e tal. E a Vivi, ela lançou agora, né, como eu te falei, Um Dia de Jerusa, que é um longa lindo, super poético, eu vi esses dias. Tá rodando em festival, acho que vai ter esse mês ainda em algum festival, não tá aberto o filme. Ah, tá. Aí só tá rodando mesmo em festival. Um Dia de Jerusa, vocês procuram, que deve ter, acho que vai ter agora, se não me engano, dia 22 vai estar em algum festival. Ô, Cíntia, É um longa lindo, super poético. tá na hora aqui de fechar essa live? Tá, vou aproveitar e botar remédio no nariz que eu tô entupida. Isso, vou dar um tempinho para você tomar uma água também, tadinha. Só para encerrar essa live, dizendo que eu tinha esquecido de falar no início, né? Essa aqui é a nossa primeira live, né? De uma série de umas lives que a gente vai realizar agora, do edital Cultura Presente nas Redes, da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, né? E aí você é a primeira, depois vamos chamar outras mulheres, né? Sempre priorizando mulheres da Baixada. E é isso basicamente, né? Tá tudo muito bom, Cintia. Eu tô amando conversar com você. Você é Eu falo maravilhosa. a beça, vou falar pra cacete. Nossa, eu tô amando muito. Eu tô aqui quietinha aqui, tá muito bom. Ouvindo tudo. E aí eu vou Isso é encerrar. mania de professor, gente. Isso é mania de professor. Muitos anos dando aula. Eu não perco isso. Eu falo pra caramba. Nossa, e eu tô te conhecendo mais aqui através da live, né? Porque no filme a gente ficou É, trabalhando, né? E aí a gente não conversou tanto assim. Eu tô amando, Cíntia. Daqui a pouco a gente se fala mais, tá? Beijo, até tá. logo. Beijo. Voltamos. Sim. Só para recomeçar aqui e falar para quem, sei lá, se alguém entrou depois, né? A gente Uhum. está na segunda parte agora de uma série de lives que a gente está iniciando com fomento de um edital, do edital chamado Cultura Presente nas Redes, da Secretaria do Estado de Cultura e Economia do Rio de Janeiro. E a nossa primeira entrevistada é a Cintia Lima, que dirigiu o documentário sobre a casa de parto Davi Aqui, Capistrano. quem tá aqui? Olha o frutinho o frutinho da experiência da É Cíntia. filha da casinha, né, filha? Isso, essa TT não. aí. TT não. Depois mamãe te dá o TT. Oi, Maria Aqui, o que que Alice. ela quer? Aqui, filha. Tudo bom, Maria Alice? Ela acordou agora? Não, tava lá vendo desenho lá no quarto com o Adriano. Ah, tá vendo desenho. Eu estava até pensando, enquanto você estava falando, que essa sua inserção na casinha, né? Ela representou três nascimentos, né? Que foi O quê? O que que ela quer? Maria Alice, né, do documentário, e até esqueci qual foi o outro. Ai, eu sou maluca, cara. Ai, eu tava pensando aqui toda poética. Ai, agora eu esqueci qual era. Eu não tô nem bêbada aí. Enfim, Boa. Pega ela aqui. foi tu que fez, Adrian? Ah, quem fez foi eu. Ficou 9 meses aqui no forno. Ele tá achando. Os dois, né? O Adrian, Filha, a Maria Alice também, na hora do parto? Vem. ela adora um flash. Você tem que ver a primeira vez que ela se viu na tela do Odeon. Foi no LG Baixada T do Baixada Cine. Quando ela Ah, se viu na tela, que a gente deu entrevista pro filme, eu e a Adrian, quando ela se viu na tela, ela ficou muito feliz. Ela ficou apontando, aí depois ela se viu de novo no mês seguinte, que foram 2 meses seguidos de lançamento. Aí ela se gente, viu de novo no nosso filme, no da casinha. Ela ficou muito feliz. é Muito muito feliz. leonina, cara. Ela é muito leonina. Ela fica se olhando no espelho e ela ri pra ela mesma. Ela adora. Eu lembro do dia Por que isso que você agora, quando ela viu, ela veio logo se aparecer já, olhando aqui.
Ela Gente, adora aparecer. e eu lembro do dia que você falou que ela ama que a gente beije o pé dela, né? Sim, adora. Gente, ela vai ser terrível, assim. Ela é muito leonina. Eu falo sempre pra ela, ela fica rindo. Até parece que ela entende. Ai, ai. A Aí eu Jo, tava aqui, a fala. Josi lembrou de me apresentar também, né? Que eu esqueci. O... Sim, a gente esquece tudo na hora, né? A gente faz um cronograma e o cronograma vai pra Sei nem quem bosta, porque a gente eu não sou, lembra. né? Quem eu sou, não sei. Eu sou Daniele, eu faço parte da sessão da Amanda, né? Junto com a Gabi e com a Josi, que também vão estar nas próximas lives. Espero que vocês assistam. Eu também tenho 32 anos e tenho muitos cabelos brancos aqui. Ah, eu também. Eu acabei de pintar essa semana. Eu uso tonalizante, mas tem um tempo que eu não passo. E essas são as coisas sobre mim. Estou desempregada, estou formada em ciências Estamos. sociais. Se alguém quiser me dar um emprego, estou aí, estou disposta a tudo. Enfim, é isso. É isso. E eu e Cíntia, né, a gente se conheceu trabalhando no projeto da Josi, né, do prédio Posto 13. A Cíntia é assistente de direção, né, Cíntia? Dirigiu Isso. em vários dias lá. E eu trabalhei na pesquisa, trabalho ainda, né, porque a pesquisa não acaba nunca também. E é isso. A gente está trabalhando juntas no projeto do Prédio Posto 13, foi lá que a gente se conheceu. E aí a Cintia conversou com a gente, falou sobre esse doc que ela tinha feito, né? E aí a gente adorou, enfim, quis conhecer mais a história. E agora a gente está tendo oportunidade, né? Teve oportunidade de exibir ele essa semana e assistir. E foi isso. E Meu agora... sonho é ter dinheiro para ter uma pesquisadora para meus filmes. Um dia. Ah, pode chamar, se quiser, um Um dia que eu dia. vou trabalhar de graça. Eu adoro pesquisar, pode É um dia. trabalhar de graça também. Não, Eu pode também. trabalhar de graça não. Estudou muito. Nada de trabalhar de graça. Estudou demais. Eu adorei essa coisa de cinema, né? Eu nunca tinha feito pesquisa para cinema, então ganhar experiência. Eu Mas sei que o pessoal você é de ciências sociais, não é isso? é, Ciências aí, sociais estuda muito, cara. A minha ex, ela é de ciências sociais. Ela fez mestrado nessa área. Não para de estudar nunca. Tá estudando agora pro doutorado. Não vai ela não vai parar de estudar nunca. Eu falo pra ela. eu vou tentar mestrado agora. Tenta, eu tô querendo também. Eu tô no objetivo de voltar pro mestrado. Eu não falei não, né? Eu larguei o mestrado. Eu larguei no final. Mas foram muitas questões que eu não vou falar aqui não, que dá Entende? problema. Questões de racismo e etc. Mas depois, eu larguei já no final. Aí eu pretendo voltar e fazer um outro em outro lugar. Assim, até com você falando sobre a sua trajetória, né? Era até um ponto que eu queria puxar também, assim, para nossa conversa aqui, porque você tem uma trajetória assim muito não digo acadêmica, né? Mas você está muito inserida, né? Você fez quantas graduações, pelo que você estava falando? Eu fiz Duas? duas. Eu fiz letras, eu me formei, acho que foi em 2012. Aí eu entrei numa pós brasileira. Eu sempre trabalhei com produção e com fotografia, concomitantemente à formação acadêmica de licenciatura, né? Eu já dava Uhum. aula e tal, e eu fiz a pós em brasileira, literatura brasileira, e eu fiz o MBA em gestão e planejamento de eventos, que era uma coisa que eu trabalhava na época também. E continuo fazendo também. Só que Uhum. acabou que eu abandonei um pouco essa questão dessa produção de eventos, né? E foquei mais na produção cultural. Quando eu entrei no IFE, eu entrei no IFE em 2015. Eu estava fazendo mestrado na época. Aí nesse meio tempo de entrar no IFE e tal, eu acabei largando o mestrado nessa época, 2015, 2016. Aí abri mão do mestrado, falei que não queria mais dar aula. Aí abri mão de muita coisa nessa época. Exonerei do Estado, eu larguei o mestrado e falei que não queria mais seguir carreira acadêmica e não queria mais dar aula. Meio que fiquei meio decepcionada. Foi uma época muito difícil para mim. Foi a época que eu perdi minha mãe. Então minha vida mudou muito. Então eu fiquei muito na merda. Eu tive depressão, tive problema de ansiedade que tá aqui até hoje. Foi tudo decorrência da perda da minha mãe, que foi muito de repente, né? Minha mãe morreu do coração. Foi em 2014. Então isso foi uma reviravolta na minha vida.
Então, eu meio que fiquei louca da vida. Falei que não queria mais nada da vida. Aí, nesse meio tempo, por acaso, eu passei pro IFRJ. E o IFRJ me salvou, vou te falar, porque eu estava numa fase muito difícil. O IFRJ me salvou porque eu conheci muita gente legal lá, que são muito meus amigos até hoje. Quando eu falei do quarteto, né? Eu falei deles, da Alessandra, da Ju e do Jorge, a gente é muito unido até hoje. Eu me formei ano passado, eles ainda estão lá para se formar. E, e eles me salvaram muito. E uma outra amiga minha, que a gente é muito ligada, a Natália também. E eles como um todo, né? Eles me salvaram muito, porque eu ia para a faculdade porque eu ia encontrar com eles. E eles sempre me fizeram muito bem, os 5, né? Os 4, os 5 comigo. Os 4 me fizeram muito bem e nós somos amigos até hoje. Ah, a Fernanda entrou. A Fernanda é minha orientadora lá da faculdade. Foi ela que me orientou no projeto do prédio da Casinha pra Vida e no TCC, que eu fiz sobre o filme. Uhum. E aí foi isso que aconteceu. E o IF me salvou muito, porque eu estava numa fase muito difícil. Eu larguei tudo. Eu larguei mestrado, desonerei do Estado, falei que não queria mais saber de sala de aula, cansei. Isso depois de quase 10 anos dando aula. Aí eu fui a louca e mudei completamente. Aí eu larguei aquilo tudo que eu já vivenciava e resolvi focar na produção cultural. Eu falei, eu vou focar nisso, que é o que eu gosto de fazer. Aí comecei a focar nisso, aí nisso de focar, trabalhando com fotografia, acabei caindo no cinema. E aí foi que eu fiquei, que foi que eu me firmei. Aí o Adrian também, que o Adrian entrou na faculdade muito focado na música, né? Porque ele é músico, ele canta e tal, ele toca vários instrumentos, ele sempre trabalhou com música. E na vida, e com parte administrativa, financeira, sempre foi o que ele trabalhou. E ele entrou com a intenção de trabalhar com música. E acabou que ele foi indo pro cinema muito junto comigo, e foi gostando disso e tal. Aí ele focou na parte administrativa do cinema, que é a parte financeira, que é muito difícil, que eu não gosto. Ele acabou focando nisso, porque era a vivência dele, a vida inteira foi isso, né? Ele sempre trabalhou com administrativo financeiro e concomitantemente com música. Aí acabou que ele incorporou isso pra vida dele, né? Acabou que ele ficou no cinema, que foi uma coisa que ele se empolgou, que ele gostou, a gente abriu a Malice juntos, e ele se empolgou com isso e acabou focando nessa parte de produção, que pra mim foi ótimo, porque eu não gosto de fazer isso. Mexer com dinheiro não é Entendi. comigo. Eu gosto do dinheiro na minha mão pra fazer as coisas, mas eu não sei fazer. Quer dizer, não é nem que não saiba. Eu não gosto. Eu acho muito Entendi. difícil. Quando eu vejo ele e a Chuchu num coletivo Baixada Cine fazendo projeto, escrevendo projeto e fazendo orçamento, eles fazem aquilo tão feliz, os dois. Aí fica eu e Sandro, assim, olhando pra cara deles. Eu e Sandro, a parte criativa, assim, ó. Com os olhos arregalados, só tentando entender aquelas contas que eles fazem. Aí fica a gente assim, tipo assim, ainda bem que tem eles. Graças a Deus, as deusas e todos os santos, existe o Adrien e a Chuchu no coletivo. Eles salvam a nossa vida. Eu ia te Aí, perguntar sobre o ponto de interseção assim que você vê, né, nessas áreas pelas quais você passou na sua vida, né? Nessas graduações que você fez, né? E tudo que acabou culminando na Cíntia de hoje, né? Mas eu acho que melhor do que isso é a gente olhar e entender que, na verdade, o cinema que você faz hoje, ele traz a bagagem de tudo que você viveu nesse passado, nessas, sim, enfim, nessas formações que você teve, né? Enquanto tudo sim. isso faz que você não queira trabalhar com essas coisas agora, você traz todas essas experiências, né? Como você não deixou de forma nenhuma a literatura, por exemplo, teve Nunca vou ali, né? deixar. Atrás, enfim, de forma visível até, né? No documentário e tudo mais, assim. Você tem planos futuros, assim, para filmes e para documentários? Como é que tá, assim, a sua mente agora? Então, a gente tá meio parado, né, por causa de tudo. A gente tá louco pra lançar o predinho, a gente não aguenta, tá doido pra ver esse filme, e a gente tá parado, né. Aí eu comecei a gravar o Feminino em Foco, que foi o primeiro projeto de documentário que eu fiz, e até hoje eu não tinha conseguido rodar, que é um projeto que fala sobre fotógrafas cariocas. Porque uma coisa que os meus projetos sempre perpassam, né? O Adriano sempre fala isso, né? Que é sobre todos os projetos que eu penso, eu sempre penso, é tudo muito ligado ao feminino, ao corpo, gênero, identidade. Então acaba que a Malícia é uma produtora muito focada no social, muito focada em memória, né? Uma coisa que eu aprendi com a Fernanda, inclusive,
sobre memória em pesquisa. E a Marisa é muito focada nisso, em memória, em identidade, em feminino. É tudo muito voltado para isso, para esse universo, né? Que é o meu universo. Que foi o universo que eu trouxe desde a literatura. Porque a minha pós em literatura brasileira eu fiz sobre Cassandra Rios, que foi uma autora que foi muito proibida na época da ditadura militar. Tem um documentário sobre ela também, que foi feito por umas meninas lá de São Paulo. E a Cassandra foi uma autora que foi muito colocada à margem, né? Ela nunca foi estudada academicamente, né? São poucos estudos sobre a Cassandra Rios. E eu quis muito falar sobre essa mulher e eu gosto muito das coisas que ela escreve. Muita gente hoje, né, assim, eu sou bissexual e tal, e muita gente do movimento LGBT acha que a Cassandra tinha uma escrita muito preconceituosa. Mas é o que eu falo, foi o que ela vivenciou. A escrita dela era a vivência dela de ser lésbica em plena década de 50, 60, que foi o primeiro livro que ela lançou, 70, em plena ditadura militar. Então a vivência que ela tem de escrita é essa vivência. Então ela é muito pioneira nessa coisa, né, de escrever para as mulheres, escrever sobre mulheres lésbicas, para mulheres lésbicas. Ela é muito pioneira, só que hoje ela não é tão, inclusive dentro do movimento, eu já ouvi algumas coisas sobre isso, eu tento explicar que é a vivência que ela tinha, não tem como uma mulher que viveu tudo que ela viveu escrever algo diferente. Claro que é outra realidade, entendeu? Se hoje a gente ainda sofre certos tipos de preconceitos por causa de questão de sexualidade, de gênero, sexualidade que seja, tu imagina uma mulher sapatão que se vestia, ela era bem característica, assim, ela gostava muito de usar terno. Imagina uma mulher que escrevia sobre isso em plena ditadura militar. Os livros delas, que de todos os livros delas, mais de 30 foram censurados durante a ditadura militar. Então, a questão a minha vivência, tanto no cinema como na literatura, vem disso. Vem dessa questão do corpo, dessa questão de ser mulher sapatão. Porque até então, eu descobri que eu era bi depois. Então, assim, tem toda essa vivência. Minha vivência tem sempre essa coisa da questão de ser mulher, agora de ser mãe. Então, não tem como dissociar disso, entendeu? Não tem como eu dissociar da minha vivência de anos namorando mulher. Então, eu sei tudo que eu passei. Eu já fui casada com uma mulher. Então, assim, eu tenho toda essa vivência. Então, não tem como eu separar meus projetos disso, né? Eu acho que tudo que eu faço, que eu escrevo, inclusive as coisas que eu escrevo e tal, tanto em relação ao roteiro, quanto em escrita literária e tal, conto, que seja crônica, não tem como eu dissociar muito do que eu sou. Acho que é difícil a gente escrever, dissociar muito do que a gente é, né? Eu acho que e a Marisa tem essa característica, né? Ela é focada muito nisso. Todas as coisas que a gente escreve, eu estou escrevendo um roteiro agora de um curta de ficção, que é muita novidade para mim, porque eu sou do documentário, mas eu escrevi um curta de ficção, que foi uma ideia que o Adrian teve, aí ele pediu para eu escrever, aí eu escrevi. E para mim é novidade, mas sempre focado nisso. É uma história de uma mãe solo. Então, as minhas escritas são sempre focadas nisso, entendeu? É sempre focado na educação, na cultura, na saúde, entendeu? E esse documentário foi muito doido, porque esse da casinha eu dirigi junto com a minha prima, com a Ivy Costa. Ela é diretora de arte também, ela é muito boa, inclusive. Ela é diretora de arte também. E a gente dirigiu esse filme junto. E foi muito legal, porque assim, a Ivy, eu vi a Ivy nascendo, né? Ela é meu amorzinho, né? Ela é mais nova do que eu, ela é minha prima, ela é filha do meu primo. E quando a Ivy nasceu, eu já era grande. Ela é mais nova que eu, uns 10, 11 anos. Então foi muito legal, assim, fazer isso junto, assim. A gente trabalhou junto em outro filme, quando a gente fez Ponto Cine, a gente fez curso do Ponto Cine. E a gente trabalhou em outro filme junto e tal. Então é muito gostoso, assim, fazer as coisas com ela. Ela é doidinha. Ela é musicista também. E foi muito legal, assim. Foi um filme feito com muito amor, assim. Foi um filme feito com amigos. A equipe toda, são todos amigos. As duas assistentes de direção que eu tive são minhas amigas. A diretora de arte, quem fez a câmera, a montagem, são todos amigos, sabe? São todos muito ligados. E a maioria é o pessoal do IFE, até porque como era um projeto universitário, a maioria foi do IFRJ. Acho que quase todo mundo, tirando a montadora, que é da Estácia de cinema também. Acho que a maioria do IFE. É que eu tava te falando do IFE, né? O IFE veio pra minha vida numa época que eu tava muito mal, sabe?
me ajudou bastante, assim, me ajudou a não, acho que não morrer de depressão, sabe? Porque eu tava muito mal. E o mestrado tava me fazendo muito mal também. Porque eu entrei muito nesse mestrado por causa da minha mãe, que ela sempre falava que o sonho dela era que eu fosse doutora. Aí eu entrei nesse mestrado por causa dela. E depois que ela morreu, eu meio que perdeu o sentido, sabe? Hoje eu vejo que era uma questão minha psicológica e tal, que eu poderia ter insistido mais. Mas naquela época foi o que eu consegui, sabe? Eu não, às vezes eu fico me arrependendo das coisas, mas foi o que deu pra fazer. Eu não tinha condições de seguir naquele mestrado, sabe? Eu não tava mais aguentando aquilo. E o IF me ajudou muito, porque eu tinha as pessoas que eu gostava muito de estar junto. Então, e estar no meio deles, sabe? Me fazia bem. E eu sempre falo, eles me ajudaram muito. O IF me ajudou muito, assim, nesse sentido, de me dar força, sabe? Pra lutar, pra continuar viva. Aí, nesse meio tempo, também eu engravidei da Maria, que foi também que me deu força pra continuar vivendo. Porque foi um baque muito difícil, assim. Foram muitas perdas, né, seguidas. Então, não tem como eu separar isso do que eu faço, assim, das minhas vivências. Uma coisa que a Conceição fala muito, né? Escrevivências. E é isso. Não tem como eu separar. Quando a Carolina escreveu o diário, quando a Carolina escrevia sobre a realidade dela, não tinha como separar isso. Entendeu? Não tinha como ela separar isso do que ela era. E uma coisa que o Brasil, assim, o mercado literário foi muito injusto com a Carolina. Esse ano, agora em agosto, está fazendo 60 anos do lançamento do Quarto Despejo, né? Por isso, essa homenagem da Flup para ela, né? E esse resgate da Carolina, agora a Companhia das Letras adquiriu os direitos, né? E vai relançar todos os livros da Carolina. Então, assim, antes tarde do que nunca, né? De mostrar, antes tarde, pelo menos a filha dela tá aí para ver isso, a Eunice. E quando você vê que a Carolina fez sucesso, por quê? Era legal mostrar uma favelada que escrevia. Quando a Carolina começou a escrever outras coisas, ela não teve tanto sucesso quanto o Quarto de Despejo. Porque a branquitude quer ver a desgraça do povo preto. Quando o povo preto acende, que foi o que aconteceu com a Carolina, ela foi colocada de lado. Porque a Carolina ela escrevia crônica, poesia, conto. A Carolina não é a escritora favelada que fez um diário. Não. A Carolina é uma escritora que escreve de tudo, que escrevia de tudo. Só que ela foi colocada à margem pela branquitude literária. Inclusive tem um livro, tem um trecho que fala isso, que tá uma foto que tem a Carolina com a Clarice. Eles descrevem a Clarice de um modo super elegante e tal, e a Carolina como a negra, a negra favelada que escreveu um diário. E ela não era isso. Ela não era só isso. Ela pode ter ficado famosa pelo diário. Ok, mas ela escrevia de tudo. Por isso hoje é importante esse movimento que as escritoras negras hoje fazem. E estão fazendo para trazer Carolina de novo. Por isso a importância desse projeto da Flup. De botar 210 mulheres negras lá escrevendo sobre Carolina, escrevendo para Carolina. Porque se hoje a gente está aqui escrevendo, foi porque teve a Carolina que chegou lá primeiro. Teve a Conceição que lutou pra cacete para lançar um livro dela. É um absurdo uma mulher como a Conceição Evaristo só ter um livro lançado já na idade que ela lançou. A Conceição é maravilhosa. Ela escreve coisas que eu fico assim, abismada com as coisas que ela escreve. Eu conheci Conceição Evaristo pelo conto Olhos d'Água. Foi a primeira coisa que eu li da Conceição. E é uma obra-prima. Esse livro como um todo de contos. Tem Becos da Memória, tem livros incríveis. Ela tem livros traduzidos na França. Tem uma editora francesa chamada Anacoana, que traduziu vários livros da Conceição, da Djamila. Eu tô louca pra comprar. Não comprei nem porque eu não tenho verba pra pagar o frete. Aí eu esqueci de falar isso. A minha formação é de português e francês na UERJ, quando eu falei que eu sou formada em letras. E é isso. Então, assim, quando a gente tem esse tipo de movimentos, por exemplo, igual o curso do Afro Carioca de Cinema, que eu também estava participando, que teve curso de direção, roteiro, direção de fotografia, que foi o que eu fiz, de produção, que você vê aquele bando de povo preto produzindo, sabe? Tá produzindo, fazendo cinema, e a gente tem cheio de professor preto dando aula, sabe? Eu tive aula com um professor baiano muito foda, que é diretor de fotografia,
Então, assim, então é esse tipo de movimento que a gente tem que fazer, esse tipo de briga que a gente tem que ter, tanto no cinema como na literatura. Hoje, quando eu vejo mulheres como a Djamila lançando livro, Eliana Alves Cruz, procura essa escritora, ela é maravilhosa, ela escreve muitos romances históricos. Ela foi minha professora agora na FLUP. Ela é jornalista. Ela tem 3 livros maravilhosos lançados. Um lançou agora, inclusive. Eliana Alves Cruz, gente, procura esse nome. E quando você faz esse movimento, é uma coisa que a gente sempre vê, né? Quando uma mulher preta sobe, ela tem que puxar a outra. E é isso. É essa a questão. Quando a Josi foi montar a equipe dela do Predinho, que ela pensou em todas as mulheres que são mães da equipe dela, que ela fez questão de colocar as mães para trabalharem, que ela fez questão de ter um espaço para a gente levar nossas crias, para a gente poder trabalhar sossegada. É esse tipo de movimento que eu estou falando. Isso é feminismo. Isso é sororidade. Entendeu? Quando a Josi, que é uma mulher branca, que não é mãe, mas ela conseguiu pensar e entender a nossa realidade. A minha, da Luana, da Luíse, de todas as mulheres que são mães no coletivo, no filme. Entendeu? Então é esse tipo de movimento que tem que ser feito em relação a várias coisas. Isso é feminismo. Isso que a Josi fez é irmandade. É pensar, sabe? Então a gente vai dar um jeito de arrumar esse espaço para essas mães terem sossego para trabalhar, terem sossego para deixar seus filhos. Porque é uma coisa que a gente sofre muito, eu e a Adrian. Por quê? Como a gente trabalha junto, então, ou a gente reveza, por causa da Maria, a gente tem que deixar com alguém. E quem geralmente foi com a minha filha é minha tia. E negócio de pandemia a gente não tá podendo e tal, porque minha tia também é idosa e tal. E assim, então o fato da gente poder ter trabalhado junto no prédio, sem onerar ninguém para ficar com a Maria, foi incrível. O que é muito difícil. Geralmente a gente tem que revezar. Até curso mesmo. Quando a gente quer fazer curso, a gente tem que revezar. O curso do Ponto Cine, a gente teve que escolher. Ou eu ou ele fazia. Ele falou, não, faz você que pra você é melhor. Aí depois teve um outro que eu falei, não, se inscreve você. Porque assim, é isso. A gente tem uma criança e a gente tem que revezar, porque, como dizia minha mãe, quem pariu o Mateus Quimbale. Mas assim, e essa questão, isso que a Josi fez, porra, é incrível. Nunca eu trabalhei num lugar que foi pensado um negócio desse. Tirando o coletivo que a gente é uma família. Entendeu? Tirando o Baixada Cine, que é um coletivo que a gente é uma família, a gente consegue pensar, tipo, nas questões da Maria. De levar, tanto que as fotos que a gente tem no coletivo, a Maria tá em todas as fotos. As fotos do coletivo de divulgação só tem Maria, porque a gente sempre leva, entendeu? E essa é uma questão. Quando a gente gravou nosso filme documentário, tem um monte de foto lá da Maria mamando as outras crianças e tal, porque assim, não tinha o que fazer. A gente montou um cantinho para as crianças nas primeiras diárias, que estavam as crianças. Foram 5 diárias, né, da casinha para vida. Nas primeiras diárias que estavam as crianças, a gente montou um espacinho para elas, sabe? E foi isso. E todo mundo lá berrando, tem parte do som que o Caleb fica assim, ó, tá saindo choro, tá saindo. No dia da gravação, tadinho, Caleb, que é o homem do som, é o cara do som do coletivo. O Caleb sofreu muito comigo no Da Casinha Pra Vida, porque a gente gravando, ele fala, tá saindo choro, vamos voltar, tadinho, Caleb. Caleb foi um guerreiro pra fazer aquele som. Porra, porque o que tinha de choro por trás das entrevistas, de tudo. O Adrian falando que a Maria faz parte do Baixada Cine, ela é nosso mascote. É. Ela vai herdar o coletivo. Quando a gente já aposentar, então ela vai herdar o coletivo. A Malícia ou Baixada Cine, né? A Malícia foi por causa dela mesma lá, nossa logo. Eu adoro essa logo. Ah, gente, quem quiser, ó, quem faz essa logo aí é Jéssica Gonçalves, minha prima, muito boa designer, tá lá. Ela que fez toda a identidade visual do Malícia. Tá vendo, depois, quem precisar, eu mando contato. Eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, né? Você falou da questão da escrevivência da Conceição Evaristo, né? E essa coisa que você fez no documentário é como se fosse esse processo, né? Só que como se fosse para o cinema, assim. Que talvez a gente tivesse um outro nome para isso, né? Mas foi muito Sim. da tua vivência ali, né? Desde da primeira fala do documentário, né? Até o fim, né?
Você começou se Sim, localizando e falando quem você era e você terminou pegando a Maria Alice no colo, né? Assim, é muito isso mesmo, é você, e a partir de você, sua vivência, né? E que se identifica também e perpassa por todas as mulheres também que estavam ali, né? Sua experiência não excluiu a experiência das outras também, né? Eu acho que foi muito esse exercício também, né? Parecido com o sim, que com, a, com o que a Conceição Evaristo faz na literatura, né? Coisa que sim. você eu acho que no cinema, assim. Sim, eu tenho. E eu imagino assim que, por exemplo, você partindo desse lugar, né, que você do qual você se localiza, né, estruturalmente na sociedade e tal, você encontra muitos desafios mesmo na produção de cinema, como você veio falando aqui durante a live inteira, né? É, e que você encontrou até na questão do predinho, assim, esse alento, né? Essa coisa Sim. da tá nas mães, né? E etc. E de uma outra pergunta assim que eu queria fazer era sobre o Doc, né? A gente meio que está deixando as perguntas meio emboladas, né? Tipo assim, Ah, eu quando falo demais. Eu vou embolar tudo. eu embolo tudo também. A apresentação de trabalho, minha filha, comigo na faculdade era tudo embolado. Era uma coisa, tipo, a gente estava pensando na primeira parte falar mais da questão do DOC, a questão subjetiva, né? E a segunda mais a parte técnica. Mas aí a gente meio que está falando meio que misturado, aí eu queria voltar um pouquinho também para a questão técnica, né? E pensar, a gente tinha começado a live falando um pouquinho sobre pesquisa, né, e tudo. E aí queria te perguntar, assim, se teve algum processo de pesquisa, né, para esse DOC, como é que foi para você entrar em contato com as mães, assim, se teve alguma resistência, se foi um pouquinho complicado, ou, enfim, para colher o material, você já tinha falado que não pôde gravar lá dentro, já teve essa complicação, mas e com a questão das entrevistas, assim, como é que foi, como é que você conseguiu entrar em contato com essas pessoas e tudo mais? Então, a questão da pesquisa foi uma coisa que foi feita muito dentro do IFE, porque o Adriano precisava fazer um projeto para uma disciplina e ele começou a montar esse projeto dentro da disciplina com 3 amigas nossas, tanto que o nome delas está lá na pesquisa. E a pesquisa foi feita basicamente por eles, pelo Adrian e essas 3 meninas, a Tânia, a Bia e a Júlia. Tá, o nome delas está lá nos créditos no final do filme. E elas fizeram essa pesquisa, eles montaram esse projeto na disciplina, e a partir desse projeto a gente inscreveu no edital. Depois que passou, eu já estava vendo. Isso antes de passar, eu já estava com intenção de fazer, mesmo que fosse na guerrilha, sem verba. Aí eu já tinha visto. Esse nome da Casinha pra Vida é o nome do nosso grupo de mães. A entrevistada, uma das entrevistadas, Amanda Souza, que é enfermeira, a Amanda fez um grupo pra gente se ajudar no puerpério, a gente que pariu na mesma época. Aí ela fez esse grupo e ela deu esse nome, da Casinha pra Vida, pro grupo. E o nome. Aí, quando eu fui fazer o documentário, aí o Adrian falou assim: cara, a gente ficou um tempão pra escolher nome. A gente não conseguia escolher um nome pra escrever o projeto, pra mandar o projeto. Aí o Adrian falou assim: cara, o grupo de vocês. O projeto surgiu daí, surgiu de vocês. Então, assim, nada mais justo do que usar o nome de vocês. Então, o nome foi a partir daí. E eu já estava conversando com elas há muito tempo sobre isso, que eu queria falar sobre isso, eu queria falar sobre parto, eu queria falar sobre a nossa vivência como mãe, de puerpério, como era difícil ser mãe e tal. Tem uma fala da Caroline que eu amo, que ela fala. Eu sempre perguntei pra ela, o que é ser mãe pra você? Ela falou, pô, ser mãe é punk pra caramba. E é isso, né, assim. E a gente teve essa vivência, assim, e uma coisa que eu quis focar muito foi na vivência da Rafa, que a Rafa é a única de nós que é mãe solo, né? E é muito difícil, né? Eu tenho uma vivência de outras amigas que são mães solos, e é difícil. Eu vejo a vivência delas, eu compartilho, né, do que elas passam, sendo amiga, aí é muito difícil. Tanto que é uma coisa que eu quero muito falar também, é um projeto para o futuro, que é falar sobre essas mulheres. Porque eu tive minha madrinha que faleceu, que ela também foi mãe solo, e eu vi toda a luta dela e a guerra dela para criar meu primo, que é meu irmão de criação. Então, assim, eu
eu sempre, porque eu tô voltando naquele assunto, eu sempre foco nesses temas. Eu sempre vou muito do que eu vivo e do que eu vejo, né? Do que as minhas amigas passam, do que as pessoas que eu conheço passam. Então foram isso, você estava falando parte técnica, foram 5 diárias. Essa pesquisa foi feita assim, o Adrian tinha feito com as meninas. E contato com as entrevistadas foi eu que fiz, porque eram todas minhas amigas, né? E a Leila, que foi uma coisa que foi mais do Adriano que teve mais contato com a Leila, de ir atrás, de marcar, a parte de produção foi mais ele que fez, de agendar as coisas foi mais com ele. Nós fizemos 5 diárias, a gente gravou uma parte em Nilópolis, na casa que eu morava. Eu sou de Nilópolis, eu sou nascida e criada em Nilópolis. Hoje eu tô morando em Mesquita, mas eu sou nilopolitana. E foi gravada uma parte em Nilópolis. Você também é de Nilópolis? Foi gravada uma parte em Nilópolis. Uma parte a gente gravou lá em Jacarepaguá, na casa da Leila. A outra parte a gente gravou lá em Realengo, nas ruas. Uma outra parte eu gravei no IFE. A parte, não sei se você viu a parte da abertura. Foi feita com o filho da minha amiga. Foi no IFE, eu gravei lá dentro do IFE. Aí foi isso. Acho que é isso. Uma coisa que a gente teve muito problema nas gravações foi a questão do som. Eu te falei, né? Por causa das crianças, nas primeiras etapas. O Caleb sofreu bastante, tadinho. Uma dificuldade também que a gente teve foi essa questão que eu já tinha falado, de não conseguir entrar na casinha, então a gente teve que mudar toda a questão do filme. O roteiro todo que eu tinha feito foi por água abaixo, eu tive que refazer ele todinho durante as gravações. Aí nessa época, foi a época que eu comecei a ver Petra, né? Aí eu, vendo os filmes da Petra, tanto que quando eu apresentei o TCC, a primeira coisa que um dos professores da banca, o Thiago, que foi meu chefe também lá no IF, ele falou, cara, eu vi muito da Petra aí. Eu falei, no caso tem mesmo, né? É isso mesmo, né? Não foi por acaso, tem mesmo, né? Tem essa influência, assim, porque quando vocês vão ver Helena, não sei se todo mundo já viu esse filme da Helena, porque o que ficou famoso da Petra foi Democracia em Vertigem, né? Mas o Helena tem muito isso. Que é um tema muito, muito pessoal para ela, né? Foi a morte da irmã. E é o que eu estava falando antes. Eu venho foram muitas perdas, né? Então, assim, a questão do feminino é muito forte para mim, porque eu perdi quase todas as mulheres importantes da minha vida. Num período, assim, muito curto. Foi minha mãe, depois foi minha madrinha, depois foi minha avó. Foi, assim, as minhas grandes referências, assim, as minhas matriarcas da minha família foram todas, assim, seguidas. Assim, foi um período muito difícil. Eu fui perdendo todas elas seguida. E logo depois perdi meu pai. Então, assim, foi períodos muito, muito conturbados. Por isso que eu tava falando que o IF me ajudou muito a ficar de pé, né? Depois a Maria e tal. Meus amigos, eu sou muito grata ao meu quarteto. A Natália Massa, ela tá sempre comigo. Então, assim, são amigos que eu guardo com muito carinho. Porque muita gente abandona quando você precisa. Quando você perde alguém, ou quando você é mãe, porque você não é mais a pessoa que vai pra balada, a pessoa que tá disponível, porque eu não tô mais disponível, infelizmente, entendeu? Não tô mais disponível. Então são as pessoas que ficam, sabe? Que são amigos de verdade, sabe? Que estão ali, que te ajudam, que quando você precisa tá lá do seu lado. Em várias questões, assim. Acho que é isso. Acho que do filme... O que mais você quer saber do filme? Vai perguntando que eu vou falando igual uma louca. Eu vou falar. Nossa, mas tá maravilhoso, assim, você tá falando muito bem. Eu acho que você já falou bastante coisa, assim, né? A gente já conversou muito. E, na verdade, assim, eu já não tenho muito mais que perguntar. Para ser bem sincera, assim, porque a gente já foi conversando sobre coisas de forma muito integrada, né? A questão técnica, Sim. a questão pessoal, porque eu acho que o seu processo, né? E pelo que você estava falando, não tem como separar, sabe? Eu acho que isso tá muito ligado a você, assim, eu não sei bem como colocar isso em palavras agora, assim, mas a sua vivência, as experiências de vida que você teve, enfim, eu acho que isso atravessa muito a sua forma agora de fazer cinema.
Sim, é isso, mas é isso, eu acho que não tem como separar, assim, como eu sempre falo, eu gosto muito de documentário, né? Eu, eu tenho uma vivência, né, de documentário e eu gosto muito de fazer. Esses dias eu tava falando com o Adriano, eu tava escrevendo, falei, né, eu tava escrevendo um curta de ficção e foi muito engraçado, porque foi a primeira vez que eu fiz, assim. E um outro longa, que o Adriano também tem as ideias loucas, aí eu vou botando as ideias loucas dele no papel e transformando em roteiro. Uhum. E eu falei, cara, nunca tinha feito, assim, ficção. Escrito nada, assim, nesse sentido. Só quando é conto, crônica, mas roteiro foi a primeira vez. Eu sempre, o Sandro até fala isso. A Cintia e o Adrian os documentaristas do coletivo. E realmente eu gosto muito. E eu tava conversando, eu fiz um curso agora, no Instituto de Cinema, com uma professora que é documentarista, e ela tava falando sobre isso, a Kelly Spinelli, ela tava falando sobre isso. Que o documentário, ele tem muito essa questão, né? É difícil você fazer um documentário de uma coisa que você não se identifique. Pois É é, difícil, porque acaba você vai... Quando eu pego para ver as coisas, por exemplo, os filmes do Eduardo Coutinho, você vê que tem muito dele ali, sabe? Eu tenho uma entrevista dele, até tá no YouTube, que ele vai falando sobre o processo dele, como cineasta, como documentarista. E uma coisa que é muito comum, geralmente os documentaristas, a maioria vem do jornalismo, né? Eu sou diferente. Mas a maioria vem do jornalismo. E eles começam trabalhando com essa questão do fotojornalismo e acaba caindo num documentário que é diferente, não é jornalismo, né? Porque o jornalismo é uma coisa mais direta, né? Aquela coisa papum. O documentário tem toda uma outra questão mais artística e tal, que é diferente do enunciativo, né? Que é o jornalista. Mas ele fala sobre isso, né? Esse processo. E realmente eu fico vendo sobre isso, eu fico vendo os documentários, alguns de outros, por exemplo, da Suzana Lira também. Eu vejo os documentários da Suzana Lira e eu fico sempre pensando nisso. Eu acho que tem muito dela ali, assim, quando ela dá entrevista, que ela fala das coisas que ela produz, né? Ela fez agora o Torre das Donzelas, que eu ainda não consegui ver, tô louca pra ver. E eu acho que tem muito isso, eu acho que tem muito da vivência da pessoa. Eu acho que é difícil você fazer um documentário que não tem a ver com você. Porque não é a mesma coisa você falar, vou fazer uma ficção, vou escrever isso, esse é o tema, eu vou escrever. E mesmo assim, até as ficções que eu escrevo, que até a gente está escrevendo os roteiros agora, eu e Adri, tem muito a ver com isso, né? Com o que a gente acredita, o que eu falei do curta que eu fiz sobre a história de uma mãe solo. Tem muito a ver com o que a gente acredita, com o que a gente vive, com o que a gente presencia com outras pessoas. Aí eu acho que tem muito isso também. Eu acho que não tem como você dissociar. Você vê as produções do Baixada Cine. Não tem como você dissociar as coisas do Baixada Cine do coletivo. Todas as produções é muito ligada à questão do território, a questão de Belfor Roxo, essa questão toda do que é viver na Baixada Fluminense, o LG Baixada T, são as vivências de LGBTs na Baixada Fluminense. Não tem como você dissociar isso do coletivo. Não tem como você falar que é por acaso. Não é por acaso. As coisas que a gente escreve têm a ver com a gente. Mulheres da Enxada entrou. Esse filme é muito lindo, gente. Ele também passou no mesmo edital que eu passei, que foi no edital Elipse. Esse filme é lindíssimo. Eu não sei se eu acho que tá agora. ai, Escreve aqui pra mim se tiver. Eu acho que tá agora num festival online. Se tiver, gente, veja, esse filme é lindo. vou procurar. Eles foram lançados junto com a gente. Eles lançaram junto com a gente agora, em dezembro. Em dezembro de... Foi dezembro? Foi dezembro agora, dezembro de 2019. A Adriana falando. Mulheres da Enxada é maravilhoso. É lindo esse filme, lindíssimo. É um documentário também. Quem puder procurar para ver, que eu vi que eles entraram agora na live. Aí eu lembrei, eles lançaram agora também, junto com a gente, final do ano passado. Aquela questão política, assim, que a gente estava falando, né? Eu acho que, assim, realmente não tem como dissociar, né? Mesmo que você conseguisse gravar dentro da casinha, né? Como você falou que era o plano inicial, eu acho que essa dimensão ela haveria de qualquer forma, porque como a diretora, né, a ex-diretora da casa, que se aposentou, falou no final, aquela fala dela é muito forte, né? Que até a escolha da casa perpassa por essa questão, né? Que é a questão que a escolha foi em Realengo, num lugar periférico, porque para fazer esse tipo de experiência tinha que ser nesse lugar, foi autorizado nesse lugar que se mulheres negras morressem aqui, não teria tanto problema assim.
né? Sim, essa fala da Leila foi muito pesada. Quando ela falou isso, a gente ficou olhando assim, e é real, né? Porque foi uma região bem periférica, né? Bem a Zona Oeste, né? Em Realengo. E quando ela falou isso, eu falei que é real, foi colocado num lugar estratégico, porque se desse errado, problema, vai morrer um bando de mulher pobre, preta, do SUS, problema. E ela fala isso, e depois até a gente conversando depois nos bastidores, ela falou que é muito triste, mas foi realmente o que as pessoas falaram. A questão toda de briga com o Cremerge, do Cremerge querer fechar a casa de todo custo, porque vocês vão matar as mulheres. Mas lá não morre bebê, não morre criança. Por quê? Porque tem um protocolo. Qualquer intercorrência é hospital na hora. Foi o que aconteceu com a Rafa. A Rafaela, que foi entrevistada, a Galdina, ela é professora. A Rafa foi isso. A Rafa, ela foi para consulta, elas acharam que tinha uma coisa errada e encaminharam a Rafa na mesma hora para o Marisca. A Rafa foi para o Marisca, no Marisca ela ficou internada para ter aluna. E fez a cesárea no dia seguinte, ou no mesmo dia, no dia seguinte, não lembro. Então, assim, lá não morre bebê e não morre criança, porque tem um protocolo muito rígido. Tanto que você só pode parir na casa de parto até 41 semanas e 3 dias. Se você não entrar em trabalho de parto até 41 semanas e 3 dias, você tem que ir para lá, obrigatoriamente. Eu estava marcada para ir no dia 19 para lá, que era o dia que eu fazia 41 semanas e 3 dias. Aí quando foi na sexta-feira, eu comecei a entrar em trabalho de parto em casa. Aí eu fiquei em casa em trabalho de parto, o dia inteiro praticamente. Eu só fui pra casinha na madrugada de sexta para sábado quando minha bolsa rompeu, de madrugada. Então eu fiquei 12 horas em casa em trabalho de parto e mais 12 na casinha. Eu fiquei 24 horas em trabalho de parto. Foi isso. A Maria nasceu na parte da tarde, no dia 18 à tarde. Inclusive ela faz aniversário agora, dia 18. Então assim, tem um protocolo muito rígido. Não vai morrer mulher e bebê lá. Porque se acontecer algum imprevisto, vai ser levada para o hospital. Não vai, ninguém vai insistir em fazer um parto lá se vê que não tá dando. A diferença é essa, só que eu tava falando com você, médico acha que é Deus. Transformaram o parto em algo medicalizado, coisa que você não vê no resto do mundo. Você vai na Europa, você não vê esse tipo de coisa. Por exemplo, lá só faz cesárea em último caso. Eu tenho amigas que moram lá na Europa, que pariram na Europa, e lá só faz cesárea em último caso. Inglaterra, França, Portugal, é em último caso. A minha amiga agora teve que passar por uma cesárea. Ela teve um bebê agora, ela passou por uma cesárea em Portugal. Mas por quê? Porque ela precisou de uma cesárea. Entendeu? Ela precisou ter essa cesárea. Para ela ficar bem, para o filho dela nascer saudável. Ponto. E salvou a vida dela, salvou a vida do menino dela. Ponto, é isso. É o que eu falei desde o início. Cesárea salva vidas. Mas não é uma via de parto. Cesárea é uma cirurgia. Parto é parto vaginal. Cesárea é uma cirurgia. E é uma cirurgia de grande porte. Não é tão simples, gente. Corta 7 camadas do seu corpo. Corta seu útero. Não pode ser uma coisa natural, gente. Não tem como ser natural. Eu acho, Cíntia, a gente já está encaminhando aqui para o encerramento, né? Que faltam uns 5 minutos para terminar. Mas eu acredito, assim, que primeiro que essa discussão, né, ela tem que avançar muito, não só academicamente, né, mas dentro do próprio SUS e também politicamente, né, e politicamente, assim, com agentes e agentes de transformação, mulheres e mulheres negras e mulheres desfavorecidas, né, que são as maiores interessadas nesse período, nesse processo, né? Eu acredito que um dia, Cíntia, o seu documentário ele vai ser uma ferramenta bem importante. De informação, minha ideia é essa. Eu acredito muito, assim, porque é uma experiência dentro do próprio SUS, né? Não é uma experiência tão distante da gente, né? É uma experiência no Brasil, no Rio de Janeiro, dentro do próprio SUS. E eu gostaria muito, assim, a Josi está aqui me ensinando o tempo está acabando. Eu quero muito agradecer, de verdade. É que eu estava te falando, né? Por isso que é importante a gente colocar gente nossa lá na Alerj, gente nossa na Câmara. Por isso que é importante votar em mulher preta. Por isso que é importante a gente votar em quem briga pela gente.
Eu, a militante do pessoal louca. Mas é isso, por isso que é importante. Quando eu falo que parir e amamentar é ato político, é isso. Porque o que a empresa alimentícia quer mesmo é que você entupa teu filho de fórmula, para ela ficar cada vez mais rica. Por isso que a questão da amamentação não é feita com afinco. Por isso que estão cagando se está amamentando seu filho. Quando a Maria está com 2 anos, a Maria ainda mama. Deve ter até visto ela mamando aqui no vídeo uma hora que eu mostrei. Então, assim, isso é ir contra o sistema. Quando eu não enfio fórmula na minha filha, é ir contra o sistema, é política pública. Parir é política, amamentar é política. Ser mulher nesse país é política. Quando você briga contra o mundo, ser mulher preta nesse país é brigar por política o tempo inteiro, é brigar por política pública. Entendeu? Não tem como. É isso, não é questão de ser raivosa, é porque tá tirando da zona de conforto gente que não quer discutir. Acha que... A gente tira a branquitude da zona de conforto. Aí acham que a gente está sendo raivosa, tá brigando por tudo. Entendeu? Quando você tira um pouquinho, quando você tenta tirar um pouquinho de poder da branquitude, eles surtam. Quando aquela frase, assim, eu nem gosto muito dela, mas é isso. Que a Casa Grande surta quando a senzala começa a ter voz, mas é isso. Embora eu não goste muito dessa frase, mas é isso. É isso, quando a gente tenta fazer qualquer coisa que seja, a gente é raivosa, tá reclamando de tudo, briga por tudo. Ai, mas que mimimi. Toma, filha, toma, é isso que tu quer, né? Toma. Olha, mais uma vez, assim, desculpa ter que encerrar, assim, o tempo tá realmente acabando. Eu quero te agradecer demais pela contribuição, assim, Cíntia. Você foi Gente, eu falo pra caramba. Falava mais umas 3 horas. muito incrível. Eu amei conhecer mais você, saber de tudo toda essa história e tudo que você é. O documentário é só um pouco do que você é, assim, e já tem muita potência. Valeu demais, Cíntia, de verdade, tá? Muito obrigada. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada a todo mundo que assistiu. Valeu mesmo. Obrigada, Cíntia. Josi, Dani e Gabi, que são a trilogia do da Amanda. Valeu, gente. Quem ainda não assistiu, o Adrian falou um negócio aqui que eu acho importante. O Adrian escreveu um negócio aqui que eu acho importante, que ele falou das cesáreas. 84% dos partos no Brasil são feitos por cesárea. Isso é muita coisa. Isso é muito. Isso eu falo, inclusive, a gente coloca isso tem inclusive no documentário. Isso é muita coisa. Não é normal isso. E é isso, gente. É brigar pelo SUS. O SUS é nosso. É isso aí, cara. Valeu. Vamos quando matam uma deputada, uma vereadora negra, é isso. É querendo calar nossa voz, mas não vai calar, não. A Mari deixou semente. E ela deixou as amigas, ela deixou as mulheres pretas brigando por ela. É isso, Cíntia. Valeu. Marielle vive. Marielle presente. Vivem. Valeu. Muito obrigada. Um beijo. Beijo grande. Tchau, gente. Tchau. Beijo, meninas.